Vamos começar em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bom, em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim: E tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se você não abriu a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e veja comigo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. A partir do momento em que você vai dar o primeiro passo nesse caminho chamado Jesus Cristo, esse caminho que é estreito para o homem carnal, mas também estreito para os santos. Por quê? Porque enquanto o homem estiver nesta vida, enquanto o homem estiver neste corpo, ele pode ser um homem espiritual. Ele pode ter entregado a sua vida para Jesus, mas ele ainda continua neste corpo que de vez em quando deseja as coisas deste mundo. De vez em quando ela quer satisfazer suas vontades. Então fica uma luta entre a carne e o espírito. E isso é estreito. Isso é dificultoso. Estreito significa algo difícil, é algo que não é confortável, não é espaçoso. Não, é algo que incomoda, é algo estreito, é arriscado. Porém, o Senhor, quando Ele nos chama para este caminho, nos chama para o seu Filho, Ele nos leva para o seu Filho, porque ninguém vai ao Filho senão pelo Pai, e ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Todos os que vão até Jesus é porque foram atraídos pelo Pai Celestial. E todos os que vão ao Pai Celestial é porque Jesus Cristo os levou até Ele. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus disse isso. Agora, esse processo de aperfeiçoamento, como funciona o aperfeiçoamento? Esse aperfeiçoamento, ele começa quando você dá os seus primeiros passos. Mas até mesmo antes de você dar o primeiro passo, já houve um mover de Deus, um começo da aprimoração. A aprimoração começou quando você ainda nem era cristão, mas depois que você deu o primeiro passo, você já está, eu diria, na segunda fase do aperfeiçoamento. A primeira fase do aperfeiçoamento é para que você possa chegar a Jesus Cristo. A segunda, eu diria, fase do aperfeiçoamento é quando você já está em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora você vai ver um mundo totalmente diferente. Na primeira fase, você era convidado a viver esta nova vida em Jesus. A segunda fase é quando você já está aprendendo a viver nessa segunda vida, quando você está tendo as suas primeiras experiências em Cristo Jesus. Agora, observe, esse aperfeiçoamento, ele vai até ao dia de Jesus Cristo. Até ao dia de Jesus Cristo vai ter esse aperfeiçoamento. Então, isso significa que, por mais que nós sejamos santos aqui na terra, nós ainda não estaremos perfeitos, como Deus quer que nós esteja perfeito. A Bíblia diz: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Então, eu tenho que ser perfeito no amor. Eu tenho que ser perfeito na paciência. Eu tenho que ser perfeito no espírito. Porém, infelizmente, por mais que eu consiga isso, mesmo assim, eu ainda vou estar neste corpo. E eu tenho que ser perfeito, tendo um corpo incorruptível. E isso eu só vou ter com Cristo na glória, quando o meu corpo for transformado em um corpo incorruptível, assim como está escrito.
é uma promessa. Você que lê Bíblia, você sabe que isto é uma promessa que Deus, Jesus, nos deixou. Agora, esse aperfeiçoamento, ele causa dor. Não é um aperfeiçoamento confortável. Ele vai fazer com que você seja moldado, preparado na mão dele. Ele vai tirar coisas de você, coisas que você pensava que era bom, que era justo, mas não vai de acordo com o propósito. Até coisas que não era pecado, não era errado, mas por causa deste caminho, por causa do seu propósito, por causa desse aperfeiçoamento, é necessário deixar. É necessário deixar coisas que não encaixam com você, que não encaixa com aquilo que Deus tem preparado para você. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você vai viver um propósito em que você vai louvar a Deus. Você vai ser líder ou você vai ser administrador de louvores. Como assim? Cantor gospel. Então, você gosta, por exemplo, de, deixa eu ver, de futebol, né? Você gosta de futebol. Só que você vai ter que abandonar o seu sonho de ser jogador de futebol para ser cantor gospel, para viver o seu propósito, para viver o seu chamado, para viver o seu chamado. Então, você vai ter que escolher ou o seu sonho ou o seu propósito, porque nem sempre os sonhos nossos e o nosso propósito caminham juntos. Porque o propósito é o sonho de Deus para nós. Sabia disso? Sim. Então, para você saber se o sonho é seu ou é de Deus, é saber se é o propósito de Deus. Tá bom? Agora, observe, é algo muito difícil de se fazer. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou esteja pronto para negar a si mesmo. Você tem que estar pronto para negar a si mesmo. Você tem que estar pronto para negar a si mesmo. Grave isso na sua mente. Grave isso no seu coração. Biblicamente, eu diria, grave isso na tauba do seu coração. Nós temos que aprender a negar a nós mesmos. Nós temos que aprender a se deixar ser aperfeiçoado. E isso também gera em nós confiança em Deus. Confiar em Deus é saber que Ele sabe qual o melhor para nós. Ele sabe qual o melhor. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Então, se ele ver que algo não caminha de uma maneira correta, de uma maneira perfeita, então ele vai mudar isso. Ou ele vai melhorar, ou ele vai transformar, ou ele vai substituir, seja o que for. Então o processo de aperfeiçoamento vem de Cristo, de Jesus. Ele aperfeiçoará. Quem aperfeiçoa? Deus. Eu só posso plantar e regar, mas Deus é quem dá o crescimento. O aperfeiçoamento aqui também não está só no sentido do interior, mas também do exterior. Pode ser o aperfeiçoamento de uma obra. Como assim? Deus te chamou para ser evangelista. Então, o aperfeiçoamento vai ser quando você cumprir essa sua missão de evangelizar nos locais a qual Deus determinou para você. Esse vai ser o aperfeiçoamento. Qual foi o aperfeiçoamento da missão de Jesus? Quando ele venceu a morte, quando ele subiu aos céus e sentou à direita de Deus. Então ele cumpriu, ele aperfeiçoou, ele cumpriu a obra. O aperfeiçoamento também está nesse sentido, segundo a interpretação. Você pode interpretar para essas duas formas, para a finalização, aperfeiçoamento, a finalização, a qual já não há necessidade de mais nada, de mais nenhum aperfeiçoamento. A obra está consumada, como Jesus fez na cruz.
E o aperfeiçoamento pode também estar, sim, no sentido de transformação, no sentido de moldar, no sentido de preparar, no sentido de modificar. Então, está no sentido de processo. Processo. Então, há dois tipos que você pode encontrar aqui no aperfeiçoamento: finalização e o processo. Finalização e o processo. Finalização, já está consumado, não tem mais nada para ser aperfeiçoado. E o processo. E observe que os dois se encaixam, porque só há finalização quando há o processo. E para ter o processo, tem que ter um objetivo. E o objetivo do processo aqui é o aperfeiçoamento. Então é certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Agora temos que entender que não é só Jesus que faz a obra. Tem a obra do mal e a obra do bem. Então, o maligno também, ele aperfeiçoa a obra dele. Assim como Deus aperfeiçoa a obra dele em nós, também o maligno aperfeiçoa a obra dele em muitos que estão por aí afora. O amor de muitos está se esfriando. Muitas coisas estão acontecendo. Há uma guerra entre a luz e as trevas. Então, meu amigo, se você ainda não segue esse Jesus Cristo, siga hoje. Porque o dia de amanhã pertence a Deus, mas o dia de hoje Deus deu para você. Deus te deu o dia de hoje, tá bom? E se Deus te der o dia de amanhã, o que você vai fazer no dia de amanhã? Seguir Jesus Cristo ou não seguir Jesus Cristo? Então, que Deus te abençoe, se inscreva no canal, curte o vídeo e até mais.